oração. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai Celestial, por essa manhã maravilhosa. Esse é o dia que Tu criaste, nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Rendemos graças, Senhor, por Tua unção, por Tua graça sobre nós. Essa unção que não só despedaça julgos, mas também que nos ensina a respeito de todas as coisas. Obrigado por essa unção que nos capacita a ensinar esse importante assunto, mas também nos capacita a aprender, como fez Paulo aquela oração. Senhor, nós queremos orar nesse momento para que os olhos do entendimento espiritual, o coração de cada um de nós, cada um dos meus irmãos, sejam abertos, sensíveis, para entenderem a esperança do seu chamamento e com a riqueza da glória da herança no meio dos santos, e também qual é a suprema grandeza do Teu poder que opera em nós quando nós cremos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à Tua direita. Pai, nós sabemos que esse poder e essa revelação é que nos capacita a entender esse importante assunto. Que cada um dos meus irmãos venha a entender que escatologia não é tanto uma coisa intelectual de guardar informações, mas sim uma coisa revelacional, aquilo que deve estar impresso no coração de cada um. Em nome de Jesus. Obrigado por uma manhã proveitosa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar. Glória a Deus. Então, você põe, por favor, no slide onde está a segunda vinda. A gente ficou ontem naquele slide que tem bode, ovelhas e as 10 virgens, né? Muita gente não entende isso aqui, e é comum as pessoas pensarem que aqui está falando com a igreja. Quantos aqui já ouviram alguma pregação em que diz assim: olha, nós devemos ajudar os pobres, né? Nós devemos visitar os presos. Está escrito: fui preso e estava preso e não foste me visitar, ou foste me visitar, né? E aí a gente usa esse texto, mas na verdade esse é um texto escatológico. Está falando de um julgamento que vai haver antes do milênio, até porque você é salvo e vai para o céu e será arrebatado, não é pelas boas obras. Você é salvo por causa da sua fé. Diga comigo: por minha fé eu sou salvo. Amém? Não é por boas obras. A Bíblia diz que nós que nascemos de novo devemos praticar boas obras, mas não são as boas obras que nos traz a salvação nem justificação. Assim, da mesma maneira, a questão das virgens. Eu já vi muita pregação do pessoal falando: olha, tem que se encher do Espírito. A Bíblia fala que naquele dia Jesus vai voltar e vai ver quem tem óleo nas suas lâmpadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque mesmo que você não seja batizado no Espírito Santo, se você nasceu de novo, você vai para o céu. Amém? Amém? O ladrão lá na cruz não era batizado no Espírito Santo, nem falou em língua, mas ele foi para o céu. Amém? Porque reconheceu Jesus como Senhor. Então é errado, até a própria lógica aí já vê que está errado, porque ali fala de virgens que não entram, porque não tem óleo nas suas lâmpadas, e o óleo ali é novo nascimento, é ter se convertido, tá? Ser a habitação do Espírito de Deus. Então essa pregação que diz que ali as virgens com óleo nas suas lâmpadas e as virgens sem azeite, não tem nada a ver com estar cheio do Espírito ou não estar cheio do Espírito, ou ser batizado no Espírito Santo ou não estar batizado no Espírito Santo. Onde já se viu alguém porque não está batizado no Espírito Santo, a porta está fechada e não entrar. Então não tem nada a ver com a igreja. Ali está falando dos judeus que precisam ser julgados. Às vezes as pessoas ficam pensando: mas eu não entendi esse julgamento. Veja bem, como nós dissemos ontem, quando Jesus voltar e os rabinos, a liderança judaica dizer: bendito que vem em nome do Senhor, haverá uma multidão de israelitas no sul de Israel. Só que essa multidão ali tem de tudo. Tem gente ateu, tem gente depravado, tem todo tipo de gente. Eu pensei que era só nascido de novo que estaria ali. Não, o remanescente de Israel que escapar, vai ter gente que não é nascido de novo, gente que é nascido de novo, todo mundo no sul de Israel. Só que para entrar no milênio só entra quem nasceu de novo. Para entrar no milênio só entra quem se converteu. Então é por isso que é preciso ter dois juízos: um juízo sobre os judeus vivos no final da grande tribulação, e o juízo dos bodes e das ovelhas, que é o juízo sobre os gentios vivos.
Este juízo é para determinar quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo, para determinar quem está salvo e quem não está salvo. Obviamente, os que não estão salvos, ou seja, os que não têm óleo em suas lâmpadas, ou também os bodes, estes automaticamente vão ser fulminados e vão direto para o inferno. Amém? Então, se alguém é uma pessoa incrédula, se alguém é uma pessoa injusta, se alguém é uma pessoa que não nasceu de novo, mesmo que escape vivo no final da grande tribulação, no final das contas será fulminado. Então ninguém pecador vai escapar da grande tribulação, porque mesmo que escape do juízo da grande tribulação, no final não escapará do juízo das virgens nécias e prudentes e do juízo dos bodes e das ovelhas. Por que Deus vai ser tão duro? Porque só vai entrar no milênio quem nasceu de novo. Amém? No milênio não tem lugar para pecador, não. Só entra gente que se converteu, gente de Deus, tá? Então, pode passar para o próximo slide, querido. E aí nós vamos começar a tratar agora, antes de entrar no milênio, daquilo que nós falamos que existe diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Lembra que nós falamos disso? São duas coisas diferentes. Às vezes as pessoas dizem assim: Jesus está voltando. Amém, Jesus está voltando. Mas na prática, tecnicamente, o que nós podemos dizer é: primeiro Jesus volta para a igreja, arrebatando-a, e depois da grande tribulação ele realmente vai voltar para a terra. Amém? Por que isso? Veja só, porque existem diferenças. Olha só, o arrebatamento é o retorno de Cristo nos ares. Ele vai ficar lá nas nuvens e a igreja vai até ele, tá? Mas a segunda vinda é o retorno de Cristo para a terra. Já tem diferença. No arrebatamento é uma reunião de alegria. Todo mundo, os que morreram em Cristo e nós, todo mundo vamos nos encontrar lá. Mas na segunda vinda é um terrível julgamento, porque quando ele vier, ele vem julgar. Ele vem mandar o anticristo para o lago de fogo, o falso profeta para o lago de fogo, e vem trazer juízo das bodes e das ovelhas e das virgens nécias e prudentes, e trazer juízo e executar juízo sobre os exércitos do anticristo, que ainda estarão guerreando ali no final da grande tribulação. O arrebatamento é secreto. Por que é secreto? Porque vem como um ladrão na noite. Ele disse que seria como um ladrão. Na hora que não cuidais, é essa hora que ele vem. Então isso aí é o arrebatamento. Porém, a segunda vinda, a Bíblia diz que todo o olho verá. Então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. Então todo o olho verá. O negócio é tão sério que esse versículo diz: até aquele que o transpassaram. Quem foi que traspassou Jesus? Na prática, o soldado romano, mas culpados todos os judeus daquela época, os judeus da liderança, do sinédrio. Então, como é que um soldado romano daquela época e os judeus daquela época vai ver a volta de Jesus? Só pode ser porque a volta de Jesus será visível no espectro terreno e também no espectro espiritual. É algo tremendo, tá? Mas olha só, no arrebatamento Jesus vem como o noivo, mas na segunda vinda ele vem como rei e juiz. Está vendo que é diferente? É interessante a gente fazer essa comparação. Não sei se você percebeu, mas antes de ontem e ontem nós falamos muito sobre o pós-tribulacionismo e os erros do pós-tribulacionismo. Por que a gente fala isso? Algumas pessoas às vezes ficam tão sensíveis, né? Hoje em dia nós temos o crente raiz e o crente Nutella, né? Esse negócio de politicamente correto trouxe um problema dentro da igreja, porque hoje qualquer coisa machuca a gente, não é verdade? É melhor evitar esse tipo de coisa, né? Eu entendo que a gente deve evitar algo que não vai edificar, mas nós não podemos evitar algo que vai transformar, porque toda transformação tem que ter um choque, um confronto. E a Bíblia diz que nós não devemos julgar pessoas, mas nós temos a obrigação de julgar a doutrina. Paulo julgava doutrina. Os apóstolos julgavam doutrina. A carta de Gálatas é toda uma carta escrita para julgar uma doutrina.
Então eu posso, é errado eu falar o nome nome de igreja, ou falar o nome de um pastor, ou de um teólogo. Mas falar contra o pós-tribulacionismo, eu devo falar. É uma obrigação. Até porque o pós-tribulacionismo, retornando aqui para você lembrar, pós-tribulacionismo é a doutrina que crê que a igreja vai passar pela grande tribulação. Até porque o pós-tribulacionismo tem contaminado muito a igreja e tem prejudicado muito os irmãos e trazendo confusão. Por que aumentou essa confusão? Por causa do fenômeno do YouTube. Hoje existem muitos canais de YouTube onde pessoas que são teólogos pós-tribulacionistas têm falado com bastante lábia, e as pessoas começam a pensar: eita, será que ele está certo? Então a gente tem que ir para a palavra de Deus para ter a verdade sobre esse assunto. E um assunto tão importante nos últimos tempos não pode ser tratado com leviandade. Então, por isso que a gente bate firme. Esse pós-tribulacionismo é uma doutrina errada. É perigosa, porque pode deixar você se preparando para uma grande tribulação que você não vai passar. É como eu disse ontem, tem gente comprando até terreno aí nos matos para fazer bunker, né? Então, mais uma vez o pós-tribulacionismo é desbaratado aqui através disso. No arrebatamento, o arrebatamento remove os crentes da terra pela transladação. Mas na segunda vinda, o que remove é os descretos pela morte. Duas coisas totalmente diferentes, né? Então, olha só. No arrebatamento, Cristo vem para a sua noiva. Na segunda vinda, Cristo vem com a sua noiva. No arrebatamento se inicia a tribulação. Logo depois do arrebatamento começa a tribulação, os tormentos para Israel. Logo depois da segunda vinda inicia-se o milênio, a restauração de Israel. Então, são duas coisas totalmente diferentes, tá? O arrebatamento é iminente, ou seja, é inesperado, pode acontecer a qualquer momento. Mas a segunda vinda não pode acontecer antes de pelo menos 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. O arrebatamento não tem nenhum sinal precedente, mas na segunda vinda muitos sinais tem. O arrebatamento está relacionado com a igreja, a segunda vinda está relacionada a Israel e as nações. O arrebatamento é um mistério, a segunda vinda é revelada na profecia do Antigo Testamento. O arrebatamento, os crentes serão julgados no tribunal de Cristo, que nós falamos ontem, mas na segunda vinda as nações gentias e Israel serão julgados. No arrebatamento, as alianças de Israel permanecem sem se cumprir. Na segunda vinda, as alianças de Israel se cumprem. Veja como é um monte de dado aqui, mostrando que existem diferenças claras. No arrebatamento, a terra não sofre mudanças, mas na segunda vinda, a terra é restaurada. No arrebatamento, o mal, que é o anticristo, é liberado. Na segunda vinda, o mal, que é o anticristo, é julgado. No arrebatamento, não há menção a Satanás. Na segunda vinda, Satanás é acorrentado por 1000 anos. No arrebatamento, vem antes do dia da ira do Senhor. A segunda vinda conclui o dia do Senhor. O arrebatamento é somente para os crentes. A segunda vinda é para todos, judeus e gentios. O arrebatamento é a expectativa da igreja, uma esperança celestial de ser tomado pela presença do Senhor. Perto está o Senhor, Jesus veio em breve. Mas na segunda vinda é a expectativa de Israel, uma esperança terrena de entrarem no reino milenar, o reino messiânico que está próximo. O arrebatamento é desejado pelos santos, mas a segunda vinda é temida por todos. Está vendo aí que existem duas coisas totalmente diferentes? Geralmente o pós-tribulacionista vai dizer: eu sempre ouvi dizer que Jesus vem, não existe essa diferença de uma ou outra. Isso aí é uma invenção do pré-tribulacionismo. Ele vai dizer isso. E a argumentação é aquela que nós dissemos no início dessa conferência. O fato de você estar dizendo de uma forma leviana não quer dizer que seja a verdade. A verdade está na palavra. Lá está escrito sobre a Trindade, mas não tem o nome Trindade. Lá está escrito sobre o pré-tribulacionismo, mas não está escrito
definindo essa palavra pré-tribulacionismo. Você está entendendo? Então isso não é desculpa. Pode passar para o próximo. E aí nós vamos tratar agora do milênio. Você se lembra daquelas expressões de João Batista? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Hoje, nós que nascemos de novo, imaginamos assim, o que ele estava pregando era que Jesus ia vir, né? Ia pregar o novo nascimento e o evangelho para a gente receber o reino de Deus. Sim, é verdade para nós, como nós estamos agora. Mas os judeus entendiam o reino de Deus como sendo o milênio. E na verdade, para nós, o reino de Deus é o milênio pela fé. Quando Jesus Cristo disse, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência, porque o reino está dentro de vós. O que é que ele estava querendo dizer? Para vocês, no ano aceitável do Senhor, na dispensação da graça, na época da igreja, o reino do milênio não vai se manifestar visivelmente para todas as nações. Ele vai se manifestar pela fé dentro de vocês. É por isso que ele disse lá em Marcos capítulo 16, que os que crerem, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano, orarão pelos enfermos, eles ficarão curados, falarão novas línguas. Por que ele disse isso? E ele também disse, os que creem em mim farão as obras que eu faço e as farão maiores, ou seja, curas, milagres. Por que ele disse isso? Porque tanto as curas, os milagres, o livramento da morte, falar novas línguas, impor as mãos sobre os enfermos, tudo isso aí são características do reino do milênio. Mas nós, pela fé, já recebemos, porque esse milênio já está dentro de nós. Diga comigo, o milênio já está dentro de mim. Agora, cuidado com o que eu vou dizer agora. Não vá dizer por aí que você estava na conferência na Vida Plena e o pastor disse que o milênio já chegou. Cuidado, não é isso. Uma coisa é o milênio dentro de nós, outra coisa é a manifestação visível do milênio. Totalmente diferente, tá? Então, para que o milênio tem que estar dentro de nós? Porque nós somos a igreja. E a igreja tem uma promessa, nós somos oliveira e brava que foi enxertada. Porque Israel não recebeu o reino de Deus, nós agora estamos recebendo. Mas sabe por que o milênio não se manifestou visível para todo mundo? Porque precisa cumprir as alianças de Israel. E uma da parte das alianças de Israel precisa ser cumprido também o juízo da 70ª semana. Então, enquanto não houver o juízo para com Israel, que são os 7 anos da grande tribulação, o milênio visível não pode se cumprir. Como nós que somos a igreja não temos nada a ver com isso, porque isso aí é um julgamento sobre Israel, eu não sou Israel, eu sou filho de Deus, eu sou da igreja. Como a gente não tem nada a ver com isso, então nós já recebemos de antemão a manifestação do milênio pela fé. Amém? Aí algumas pessoas pensam assim, por que a igreja é tratada com mimo por Jesus? Você já percebeu isso? Israel vai passar 7 anos de grande tribulação, mas a igreja será arrebatada. Israel vai participar do milênio e tudo mais, mas a igreja é a noiva. Você já prestou atenção que existe uma espécie de mimo, um arrastado de asa de Jesus e de Deus com a igreja? Por quê? Porque nós somos, na verdade, mais nobres espiritualmente do que os israelitas. Como assim que nós somos mais nobres? Eles não aceitam o Messias, mas nós já aceitamos. E tem mais. É muito mais fácil você ser fiel a Deus no milênio do que na época de hoje. Porque hoje tem demônios soltos aí, tentando você. Como diz no Nordeste, aperreando você. Hoje tem dificuldade, hoje tem enfermidades, tem dificuldades financeiras, e você tem que vir para a igreja para aprender a palavra, para andar em fé, para praticar a palavra, para poder usufruir do benefício. Ou seja, você tem que ter toda uma atitude correta de fé para usufruir do milênio. Em outras palavras, podemos dizer que você tem que exercer fé, andar no bom combate da fé, resistir ao diabo para ele poder fugir. Mas quem está no milênio não precisa de nada disso, porque os demônios estão amarrados. Logo,
quem é crente da igreja é muito mais nobre do que quem nascer no milênio. É por isso que você recebeu o direito de ser a noiva de Cristo. Entendeu agora porque que Deus arrasta umas asinhas para a igreja? Por causa disso. Se Israel como um todo tivesse aceitado o reino de Deus, eles não estavam passando, nem tinha que passar por isso. Mas já estava profetizado, porque haveria de acontecer a 70ª semana. Então Deus já sabia que Israel não ia receber. Deus já sabia que os israelitas, o Deus desse século ia cegar o entendimento deles e eles não iam entender. Amém? Pode passar para o próximo, querido. Então agora nós vamos tratar do milênio. Veja só, o milênio ou o reino de Deus, ele foi oferecido desde o início, né? No nascimento de Jesus, já... Só um momento, tá? Já foi oferecido o milênio. Deixa eu encontrar aqui onde é que eu estou aqui. Cadê a minha Bíblia do celular? Será que eu deixei aí? Não estou encontrando. Não está aí não, né? Aqui eu estou usando para a Bíblia, mas eu vou encontrar aqui. Mateus. Deixa eu ver. Mateus capítulo 1, versículo 21. Olha só, eu estou com a Bíblia já aqui. Mateus 1, 21. Veja bem. A Bíblia diz o quê? Ela dará um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Que povo? Os israelitas, não é você. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Nós vemos que João Batista, no capítulo 3, falava sobre isso aí também. Veja que isso está muito no Evangelho de Mateus. Naqueles dias, versículo 1, 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. De que reino ele está falando? Do milênio. Ele não está falando de um reino de novo nascimento. O novo nascimento estava inserido no milênio. Na verdade, o pacote completo é receber Jesus, ser salvo, ser justificado e automaticamente começar o milênio. Como isso não aconteceu com os israelitas, é por isso que o reino de Deus agora está só dentro do nosso coração. Você entendeu? E aí Jesus começou a oferecer, quando ele começou o seu ministério, aí no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades no meio do povo, tá? No capítulo 9 de Mateus, versículo 35, também está escrito assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Diga comigo: o reino do milênio foi oferecido aos israelitas. Amém? Aí, interessante que em outro lugar chegam uns gregos, chega a mulher cirofenícia, chega alguém que não é israelita e procura Jesus, e o que é que ele diz? O filho do homem não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que ele está querendo dizer? Eu fui enviado para oferecer o reino para os israelitas, não é para você que é gentil, não. Não é interessante isso? Nós hoje aqui cumprimos o ide por todo mundo pregar o evangelho, mas Jesus não foi determinado por Deus, o Pai dele, que ele pregasse para gentil. Tanto é verdade que quando a mulher cirofenícia chega pedindo para ele curar a filha, o que é que ele diz?
Não é... Ixi, olha, o crente hoje que é todo no me toque Nutella, ia ficar machucado com o pastor Jesus, viu? Porque o pastor Jesus disse assim: não é permitido dar a comida dos filhos para os cachorros. Chamou a mulher de cachorra. Aí o que é que a mulher faz? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas da comida que cai da mesa dos filhos. Ou seja, a mulher foi humilde. Aí ele diz: mulher, grande é a tua fé, né? Ele já sabia que ela ia dar essa resposta, mas mesmo assim tratou ela com bastante rispidez. E por quê? Porque Jesus foi enviado por Deus para pregar só para os judeus. Ele só interviu poucas vezes. Por exemplo, o centurião romano, veja como foi que o centurião romano disse: Senhor, eu não sou digno nem que você vá na minha casa, mas eu sou um homem submetido à autoridade e tenho soldados debaixo da minha autoridade. E eu digo, vai fazer isso, e um vai e outro, manda só uma palavra e o meu servo será curado. Isso tocou o coração de Jesus, porque ele, então vai lá. Ou seja, interviu-se em situações extras, mas Jesus não pregou para ninguém. Teve um episódio lá ninguém que era do gentil. Teve um episódio em que uns gregos procuraram André, Marcos, procuraram os apóstolos para conversar com Jesus. E aí a resposta de Jesus disse foi o quê? Eis que está chegado a hora do Filho do Homem ser entregue. Ou seja, é melhor eu cuidar de fazer logo o que tem que ser feito, porque agora os gentios já estão atrás de mim e eu não posso pregar para eles. Por que Jesus fez questão de dizer? Primeiro, porque ele era obediente ao Pai. Em segundo lugar, porque tudo que Jesus fazia era em cumprimento com as profecias. E as profecias do Velho Testamento falavam do oferecimento do reino para Israel. Você entendeu? E foi porque os israelitas rejeitaram o reino que nós tivemos a oportunidade. Mas como é que eles vão rejeitar se não é oferecido? Tem que oferecer primeiro a eles. Jesus é justo, ele cumpre o que foi determinado na lei. Amém? Pode passar no próximo, querido. Próximo slide. Amém? Mas o que aconteceu? Os judeus não receberam. Aqui esse texto de João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz o quê? Que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que são, diz aí, pastor, isso é a minha memória, os que creem no seu nome. Amém, obrigado. Isso, olha, o pastor, a memória. Ou seja, ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Porque os judeus estavam esperando um reino milenar e eles estavam debaixo, né, da escravidão romana. Então eles acreditavam no Messias que tivesse uma intervenção política. Mas Jesus estava falando sobre o reino que se manifestaria sim politicamente, mas que primeiro eles deveriam ser mudados no coração. É isso que eles não entendiam. Por quê? Porque a lei condicionou eles a fazer algo para poder ser justificado. Então eles não podiam aceitar um evangelho que falava: você tem que ser mudado por dentro para poder as coisas acontecerem. Está comigo aqui? Eles não aceitavam. Mas que negócio é esse? Perdoar os inimigos. Se você receber uma tapa no rosto, oferece ao outro. Mas que tolice é isso? O romano não merece isso não. É isso que eles pensavam. Então, por isso que eles achavam que Jesus era um herege e que tudo que ele pregava era mentira. Mas na verdade era o Deus desse século que tinha cegado o entendimento deles. Tá? Então, no dia de Pentecoste, foi dada outra oportunidade. Então, em Mateus, no capítulo 12, né? Veja que a gente está citando muito o Evangelho de Mateus, e isso tem uma razão. Daqui a pouco eu digo para você por que nós estamos citando o Evangelho de Mateus, só Mateus, a maioria é Mateus. No versículo 31 e 32, o Senhor Jesus disse para aqueles que estavam ouvindo: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens,
mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, a última chance de oferecimento foi quando, o dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, e aqueles homens foram todos cheios do Espírito Santo. E o que foi que os judeus disseram? Começaram a dizer que eles estavam bêbados, que aquilo era besteira que eles estavam fazendo. Então eles não só não receberam a mensagem do Evangelho, como julgaram o agir do Espírito Santo. E aqui eu trago um adendo aqui. Tome muito cuidado quando você julga o mover do Espírito. Muito cuidado. Tá? Porque a Bíblia mostra que a esposa de Davi, chamada Mical, ela ficou estéril automaticamente, porque ela achou que era uma palhaçada o rei de Israel estar pulando e dançando. Tá? Então tome muito cuidado quando você vê alguém pulando, dançando, correndo, gritando. Querido, por mais que você se choque com isso, não julgue, porque uma coisa eu te garanto: ninguém pula, corre e faz essas coisas, fica para aparecer. Porque não tem coisa boa, é só vergonhoso isso. Se eu começar a correr aqui e ficar pulando, é mais fácil vocês pensar que eu estou doido, ou que eu sou um fanático, é ou não é? Do que vocês pensar que o pastor Sérgio está querendo mostrar que é espiritual. Você não vai pensar isso. Então, mais honra existe com alguém que tem coragem de pular, saltar, correr, do que aqueles que ficam sentadinhos na cadeira e não faz nada. E ainda corre o risco de julgar e ser estéril. E porque foi isso que os judeus fizeram quando eles foram batizados no Espírito Santo, porque eles falavam em várias línguas, e os judeus disseram o quê? Eles estão bêbados, isso é cachaça. Uma hora dessa, esse povo gritando aí, isso é cachaça. Mas Jesus disse: olha, todo pecado é perdoado, mas quem peca, fala contra o Espírito, esse aí não tem. Porque essa questão do Espírito Santo é muito interessante. Toda coisa de Deus, tudo que é de Deus, seja milagre, seja novo nascimento, seja batismo no Espírito Santo, o que for de Deus vai exigir uma atitude de fé, onde você vai ter que perder algo. Ou vai ter que perder o dinheiro, ou vai ter que perder a reputação, ou vai ter que perder a fama. Alguma coisa você vai ter que perder. Porque Deus só recebe oferta que custe algo. Está comigo? Então a gente não pode julgar, porque a pessoa pode estar oferecendo algo que custa para a pessoa. Então a última chance para os judeus foi aqui. E em Mateus, no capítulo 12, versículo 38, aí no capítulo 12, versículo 38, diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal se lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, uma outra oportunidade foi quando Jesus foi ressuscitado. Mas o que foi que eles fizeram? Pagaram as pessoas para dizer que os discípulos tinham roubado o cadáver. Você já pensou? Que povo seco é esse? Então por isso que eles não tiveram mais chance, né? Pelo menos por enquanto. Então o que ainda teve mais uma coisa. No dia que Jesus foi crucificado, o Pilatos mostrou eles diante do povo, né? E disse: está aqui o vosso rei. E foi que eles disseram: nós não temos rei, César é o nosso rei. Aí Pilatos perguntou: e o que é que eu faço com ele? Aí o povo gritou de lá: crucifica-o. E ainda complementaram: que venha o seu sangue sobre nós e sobre os nossos descendentes. Pronto. Prego batido, ponta virada. Queridos, sejamos sinceros.
Sejamos sinceros. O povo de Israel vem sofrendo com perseguição, com inquisição, com holocausto no nazismo. Tudo isso aí é consequência dessa maldição. Tá? Povo de Israel, eu não estou falando de um judeu, porque qualquer que seja o judeu, se ele nasce de novo, toda maldição é retirada. Amém. Mas a nação de Israel vai padecer como fruto desse negócio, até pagar os 7 anos da grande tribulação. Aí as pessoas dizem assim, pensam assim, mas o que é que um judeu, coitado, nasce na casa de um judeu lá, e o que é que ele tem nada a ver com esse sinédrio que disse uma besteira dessa? Tem a ver quando ele dá ouvido ao que o papai e a mamãe e o rabino diz lá na sinagoga, e o rabino e papai e mamãe diz que o cristianismo não é de Deus, diz lá que Jesus era um filho bastardo de Maria, diz lá que os cristãos nenhum presta porque todos eles perseguiram os judeus, é o que eles dizem, e os judeus tudinho acredita nisso. Você está entendendo? Aí quando a pregação do evangelho vem, ele dá mais ouvido ao que papai, mamãe e o rabino diz do que o Espírito do Senhor está dizendo. Então se torna tão culpado quanto todos os outros. Mas quando um judeu recebe Jesus, ele nasce de novo, toda maldição é quebrada, amém? E ele se torna participante da mesma igreja. Mas Deus não esqueceu de Israel, ele tem uma aliança com Israel. Mas o fato dele não ter esquecido Israel e cumprir a aliança com Israel, não faz automaticamente que todo judeu seja salvo. Uma coisa é a nação de Israel, outra coisa é a pessoa, porque a Bíblia diz, inclusive no Velho Testamento, a alma que pecar, essa perecerá. Não diz assim, já que Deus tem uma aliança com Israel, então todo mundo será salvo. Quando a Bíblia diz que todo Israel será salvo, ele está falando do final esse julgamento que nós falamos das virgens nécias e prudentes. Todo o remanescente de Israel será salvo. Ok? Então, pode passar para o próximo. Então, o reino agora foi adiado. E nós vemos que Jesus Cristo disse, não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. É interessante quando Jesus diz assim, eis que a vossa casa ficará deserta. O que é que significa isso? A casa de Israel ficará deserta, ou seja, o Messias e o Espírito Santo já não vai mais agir no meio da nação de Israel. Queridos, é impressionante quando você vai estudar e ver o judaísmo, como eles são secos. As tolices ali são tão grandes, eles dão valor à simbologia de números, a quantas vezes a letra hebraica se repete num versículo, coisas como essa. Há uma matemática lá, trocando as letras pelo número. Tem uns que dão ouvido até a cabala, eles dão ouvido a qualquer coisa, menos ao que o Espírito diz. Você ficaria impressionado. Com esse negócio de YouTube, a gente começa a ver umas coisas que acontecem dentro de Israel, né? Eu não sei se você sabe, mas tem alguns missionários israelitas, judeus que se converteram, são messiânicos, que estão pregando já lá dentro. E eles põem, eu vi uns interessantes, alguns vídeos no canal do YouTube, tá? E eu achei interessante que uma coisa que acontece com o judeu comum que a gente não sabia. A gente tem a impressão que todos eles são fiéis ortodoxos, né? Mas acontece com eles a mesma coisa que acontece com o catolicismo. No catolicismo, só os padres, os frades, né? Os capuchinhos, é que realmente estão lá estudando catolicismo. Mas a maior parte do povo que vai da missa não conhece nada da Bíblia. É ou não é? É o que acontece com os judeus, você sabia? Se você sair entrevistando as pessoas no meio da rua em Israel, eles não conhecem nada de Bíblia, nem da lei eles conhecem. Aí é interessante que esses missionários chegam para os israelitas lá e diz: esse versículo é do Novo Testamento ou é do Velho, ou é do Brit Hadashah, ou seja, do Novo Testamento dos crentes, dos cristãos, ou é da lei, ou é dos profetas? Aí você acredita que tem muitos versículos de Isaías, de Ezequiel, que eles pensam que é do Novo Testamento? Eles não conhecem nada, nem da lei deles eles conhecem. Então, não só eles estão tremendamente enganados na sua doutrina seca sem o Espírito,
como também grande parte da população de Israel não conhece nada nem do Velho Testamento. Então, seco, sem o Espírito. Eis que a vossa casa ficará deserta. E não me vereis, ou seja, o Messias, até o dia em que vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Isso só vai acontecer no final da grande tribulação. Então, os judeus rejeitam o Espírito Santo, eles cometem a blasfêmia contra o Espírito. Lá no livro de Atos, lá no Pentecoste, é oferecido novamente. Vamos abrir aí em Atos capítulo 3. Deus sempre deu chance para que Israel se arrependesse. Capítulo 3, no versículo 19, diz assim, Pedro pregando, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, versículo 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. A gente às vezes quando lê assim está pensando que ele está falando de uma pessoa que se converte e ficou com refrigério do Espírito também, mas o que ele está falando aqui é uma palavra geral: arrependei-vos para que venham os tempos de refrigério. A gente pode traduzir da seguinte forma: arrependei-vos para que venha a manifestação do milênio prometido, o reino de Deus. Venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já nos foi designado, ou seja, que ele envie o Messias. Versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Aí em Atos, no capítulo 7, versículos 51 e 53, nós vemos que Israel foi cortado. Aqui onde foi decretado, o martelo bateu, tá? Diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Isso aqui é Estevão falando. E aí você vê no 53, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Aí o que é que diz o 54? Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles estavam cheios de demônio. Como é que a pessoa fica enfurecida e rilha os dentes? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançaram fora da cidade e o apedrejaram. E tem mais um agravante aqui. Interessante esse agravante. Eu ensino isso quando eu estou ensinando história da igreja. A primeira perseguição contra a igreja, onde alguns discípulos foram expulsos de Jerusalém, tem uma característica interessante. Se você ver lá em Atos capítulo 6, houve uma confusão no meio da igreja, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do pão. Quem eram os helenistas? Eram judeus que tinham morado fora de Israel. Eles moravam em Alexandria, moravam em outras cidades, em Antioquia, e falavam grego. Eles eram chamados helenistas porque eles aprendiam a Torá e a lei pelo que hoje pela a Bíblia Septuaginta, que é a Bíblia grega. Só que muitos deles também se converteram. E o que foi que aconteceu? Os judeus hebraicos, que falavam em hebraico, estavam esquecendo das viúvas dos helenistas. Sabe como é o nome disso? Discriminação. Havia uma discriminação muito grande contra qualquer pessoa que não fosse do povo, de dentro mesmo que ele fosse judeu. Aí o que é interessante, o que é que os apóstolos escolhem?
Filipe, Nicanor, Pármenas, Estevão. Todos esses nomes são nomes gregos, ou seja, os apóstolos escolheram todo mundo que era helenista para cuidar das viúvas, como quem diz assim, já que vocês não têm pelo menos a hombridade de ser fiel e parar de ser discriminador, pois quem vai cuidar da distribuição agora vai ser todo mundo grego. Pronto, acabou. Botaram só grego. Algo foi que aconteceu? Começou a primeira perseguição. Quem foi perseguido? Os judeus gregos. Os judeus hebreus não foram perseguidos. Por que a gente sabe disso? Porque os apóstolos ficaram dentro de Jerusalém. Só os outros que saíram. Os apóstolos que eram hebraicos não foram perseguidos. E tem mais interessante. Quem é Estevão? Estevão era um judeu helenista. Então teve um agravante pior ainda, porque Deus estava usando um judeu helenista para dar um puxão de orelha nos hebreus lá. Por isso que eles ficaram com ódio. Mas rapaz, é o fim da picada, eles estavam pensando. Além de ele estar acusando a gente, ele ainda por cima é grego. Pega a pedra e vamos meter a pedra nele. Então Deus fez questão de usar um grego para dar essa lição de moral dele, para eles entenderem, ver se entendiam, ou pelo menos eles serem culpados de terem rejeitado o que Deus estava fazendo agora, abrindo a porta não só para os judeus, mas Deus iria abrir a porta para os gentios, começando logo pelos judeus que era helenista. Amém? Muita gente não sabe desse detalhe, ou não prestou atenção nesse detalhe, né? Então, o que é que aconteceu? O reino foi adiado. Diga comigo, o reino foi adiado. Glória a Deus, porque esse adiamento do reino foi que fez surgir o ano aceitável do Senhor, que é a época da igreja, onde nós estamos aqui agora. Amém? Veja que a Bíblia é perfeita, ela explica tudo, tá? E agora nós vamos tratar do milênio mesmo, tá? Pode passar para o outro slide. Então, no milênio, o que vai acontecer é isso aí: Jesus ressurreto, sentado num trono em Jerusalém. Claro que ele não vai estar com essa figura aí, isso é uma figura criada por um artista, do meu entender, que a Bíblia fala que ele terá os olhos como de chama de fogo, né? Então, o conceito do milênio é que será a administração direta do governo divino na terra durante 1000 anos pelo Senhor e seus salvos. O centro do milênio terreno será Jerusalém e a nação de Israel. É aqui que se cumpre as alianças. Será a última dispensação e, como tal, tem responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A fidelidade do povo diante de um reino perfeito sob a autoridade de Cristo. Neste reino, todas as promessas e alianças de Deus a Israel serão cumpridas de forma literal. Aí você pode até pensar, mas se Jesus vai estar lá, melhor ainda, todo mundo vendo, né? Vai ser fácil de ser fiel a Ele. Vai ser fácil de ser fiel para quem foi salvo lá do juízo dos bodes e das ovelhas, e quem foi salvo do juízo das virgens nécias e prudentes. Por quê? Porque esses salvos aí sabem o que é salvação. Sofreram de doenças, sofreram com as guerras e reconhecem que Jesus é o Messias dele. Só que os filhinhos deles e os netos e os bisnetos vão nascer em berço de ouro no milênio. E quem nascer no milênio não tem ideia do que é pecado, não tem ideia do que é doença, não tem ideia do que é dor, não tem ideia do que é miséria, não tem ideia do que é sofrimento, porque todas essas coisas só aconteceram e só acontecem hoje em dia porque o mundo jaz no maligno. Está comigo? Por isso que é tolice aquele negócio que algumas pessoas dizem: cadê Deus? Deus permite que uma criança morra de fome, ou que morra numa bomba lá em Israel, que caiu e matou as crianças. Cadê Deus? Que não existe, não intervém. Deus não pode intervir, tendo em vista que isso tudo é resultado da maldição sobre a terra. O mundo jaz no maligno. A mão de Deus para intervir sou eu e é você. A igreja é a mão de Deus aqui na terra, não só para intervir do ponto de vista de boas obras, mas também para intervir da forma de intercessão e de oração e espiritualmente. Amém?
Mas enquanto não se cumprir as profecias e a grande tribulação, essa terra ainda vai ficar debaixo de maldição. Esta terra está debaixo de maldição. Nós somos chamados de embaixadores do reino. O mundo jaz no maligno. O que é que significa? Tem um demônio solto para tudo quanto é canto. Um outro erro que as pessoas pensam é que Satanás tem um trono e uma mansão no inferno. O inferno não é a casa de Satanás. Satanás e os seus anjos estão aqui no mundo celestial, querido. Ele está aqui. Ele não está no inferno. No inferno não é a casa dele, não. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para a prisão. É um outro erro que surgiu na Idade Média. Na Idade Média criou-se uns mitos, que o diabo tem 2 chifres, que o diabo tem aquele rabinho de seta, que o diabo tem um perfume de enxofre, que o diabo tem um trono no inferno. Tudo isso aí é mentira, nada disso está na Bíblia. Nada disso está na Bíblia. Na Bíblia não diz que o diabo mora no inferno. Pasmem, você sabia que tem muito crente que pensa nisso? Essa é a promessa dos satanistas. Os satanistas pegam os seus discípulos e dizem: ó, lá no inferno o diabo ele tem um trono e uma mansão para você. O diabo nem mora lá. Ele nem mora, ele está por aí solto. Nem tem a chave do inferno ele tem. Está entendendo? O inferno foi criado para prisão. O inferno não é a morada de Satanás. Então muitos mitos foram criados em cima da figura de Satanás e do inferno. Isso não é verdade porque não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é verdade. Tá? Então o mundo jaz no maligno, e é por isso que as pessoas sofrem. As pessoas sofrem porque existem muitos demônios para sofrer. Mas no milênio, a Bíblia diz que o diabo e os seus anjos serão amarrados e lançados no abismo. Então eles não vão poder fazer nada no milênio. É por isso que o leão vai pastar junto com o cordeirinho. A criança vai pegar na cobra venenosa, e a cobra venenosa não vai picar ele. Por quê? Porque o veneno dos animais vai desaparecer. Porque a braveza dos animais vai desaparecer. A Bíblia diz que quem teme não é aperfeiçoado no amor. Como os animais estão debaixo de maldição, eles vivem debaixo do temor. E esse temor fez surgir uma mutação genética, fazendo com que vários animais tivessem camuflagem, ou veneno, ou peçonha. Quando a maldição for retirada no milênio, todo o veneno da cobra, do escorpião, da aranha vai desaparecer. Toda a braveza do leão e de outros animais, da onça, vai desaparecer. E além de tudo, os demônios que perturbam esses animais também vão estar amarrados. Então você vai poder criar uma onça em casa sem ter medo nenhum. Você vai pegar cobra de cascavel e ela não vai fazer nada com você. Você não, porque nós já estaremos com o corpo glorificado, a gente nem vai estar interessado nisso aí, não é verdade? Olha só, o milênio e as alianças, todas as alianças que houveram. Isso aqui é matéria de uma matéria chamada aliança de sangue, né? A aliança com Abraão, a aliança davídica, a aliança palestina, a nova aliança. Todas essas alianças se cumprem no milênio. Porque a aliança abraâmica era uma aliança que prometia a Abraão a terra de Israel. Para você ter ideia, mesmo no governo de Salomão, Israel nunca tomou posse de toda a terra da promessa. Até hoje eles nunca tomaram posse. Eles só vão tomar posse de toda a terra prometida a Abraão somente no milênio. A aliança com Davi. Qual foi a aliança com Davi? Nunca faltará descendente no trono. Tem algum rei sentado no trono de Davi em Israel hoje? Não tem. Quando é que isso vai se cumprir? Quando o filho de Davi, que é Jesus, estiver sentado no trono em Jerusalém, reinando sobre a terra com cetro de ferro. A promessa da aliança palestínica, que era a ocupação da terra prometida na totalidade. A nova aliança, que diz o quê? Um novo coração, perdão dos pecados, plenitude do Espírito Santo. Todas as bênçãos espirituais que Israel recebe são cumprimento dessa aliança no milênio. O milênio traz o pleno cumprimento de todas as promessas de Deus para com a nação de Israel. É por isso que tem que ter milênio.
O milênio tem que ter porque é a última dispensação, mas também porque é o cumprimento de todas as promessas. O pessoal que acredita que hoje nós somos Israel de Deus, eles desconsideram tudo isso. E o que se tem para dizer contra eles é que a própria Bíblia promete coisas que nunca se cumpriram. Você está entendendo? A Bíblia diz, por exemplo, que é uma promessa para os israelitas, que de todas as famílias da terra, pelo menos um representante iria para a festa do tabernáculo anualmente em Israel. Isso nunca aconteceu. Quando é que isto vai acontecer? Somente no milênio. O reino prometido a Israel. Amém? Mas agora eu quero tratar algo muito interessante que eu citei aqui por cima. Eu disse que o reino do milênio estava dentro de nós, mas eu quero agora especificar, né, detalhar esse ponto para você entender bem o que é que significa isso. O que é que o milênio é e será para nós? A rejeição dos judeus ao reino de Deus fez com que ele agora fosse oferecido também aos gentios, ou seja, a igreja formada por judeus e gentios. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Diga comigo, o reino de Deus está dentro de mim. Esse reino é espiritual e também é terreno. Do ponto de vista espiritual, já se cumpriu dentro de nós. Mas do ponto de vista terreno, também já se cumpriu em nós, mas, porém, só é manifesto pela fé. Quando a gente diz, eu sou abençoado, o que é que a gente está querendo dizer? Lembra de Efésios capítulo 1, versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O verbo tem abençoado, se você abrir várias versões, você vai achar algo estranho. Tem versões que diz que nos abençoou e tem versões que diz que nos tem abençoado. Sabe por que isso acontece? Porque o tempo grego lá é um tempo em que diz que foi e continua sendo. Então nós fomos abençoados na cruz, mas continuamos sendo abençoados. Na prática, o que é que significa isso? O reino do milênio em nós. Amém? O próximo slide, querido. Veja, quando a igreja estiver, presta atenção nesse detalhe. Quando a igreja estiver no milênio, todos os crentes já estarão com os corpos transformados, cheios de glória, sem haver qualquer necessidade da fome e da sede ser saciada, da provisão material se manifestar, da cura acontecer, etc. Estas necessidades são saciadas já aqui, agora, pela fé. Você entendeu? Todas essas coisas gloriosas que vão acontecer no milênio na terra já estão disponíveis para nós agora, pela fé. Se você cair na besteira de pensar, mas é muito difícil, incrédulo, infiel. É duro dizer isso, né? Deixe de ser incrédulo e infiel. Sabe o que acontece hoje em dia, querido? Desculpa eu falar desse jeito. Eu não quero bater nem machucar, mas também não quero que você seja um crente Nutella, seja crente raiz, amém? Seja, como diz no Nordeste, seja macho, mulher, seja fêmea. Vamos deixar de besteira, né? Vamos ser crente raiz da palavra, do Espírito, amém? Sabe por que às vezes as pessoas, é difícil. Aí vem com aquela conversa, eu vou para a igreja para receber a minha bênção. Querido, isso é um desconhecimento total. Por isso que a Bíblia diz, meu povo perece porque falta o conhecimento. O que Jesus Cristo fez na cruz de Calvário foi mais do que suficiente para você viver em novidade de vida. Isso significa que você não precisa de pastor, não precisa de nada para andar, nem ninguém, para andar em novidade de vida. Tudo que você precisa é crer. Por isso que Jesus Cristo disse, tudo é possível ao que crê. Então andar pela fé é nada mais nada menos do que tomar posse do milênio dentro de nós. Amém?
O milênio vai se manifestar no futuro, mas para nós já podemos usufruir. Sabe aqui esse que está em amarelo? Hebreus capítulo 6. É muito interessante esse versículo. Hebreus capítulo 6. Vamos lá para Hebreus capítulo 6. Presta atenção, é por isso que eu digo, o povo não lê a Bíblia, é por isso que fala besteira. Porque se ler a Bíblia, vai ficar contente, feliz, sempre alegre. Não tem motivo para estar triste. Porque o senhor não conhece a minha vida. Eu posso não conhecer a sua vida. E ela pode ser pior até do que você está dizendo. Mas se você não crer naquilo que foi feito, você não entendeu quem é Jesus e o que é o reino de Deus. Porque se você entender quem é Jesus e o reino de Deus, você não vai ficar murmurando por nada que acontece na sua vida. Porque aqui em Hebreus capítulo 6, existe uma repreensão. No versículo 4 em diante é uma repreensão. Aqui muita gente fica com medo de ler esses versículos aqui, porque ficam com medo desse juízo. E no capítulo 4 diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Veja bem, querido, quem é que foi iluminado, provou o dom celestial e ficou participante do Espírito Santo? Você concorda comigo que está falando de um crente? Você acha que um ímpio vai ser participante disso aqui? Do Espírito Santo. Quem é que é participante do Espírito Santo? Quem nasceu de novo. Diga: eu sou participante do Espírito Santo. Diga: o Espírito do Senhor habita em mim. Está falando de crente aqui. Ele está dizendo que é impossível que as pessoas que nasceram de novo, que são crentes, que foram participantes do Espírito Santo de Deus. E o versículo 5: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando a si mesmo, o Filho de Deus, e expondo-o à vergonha. Veja, eu não vou entrar aqui no mérito do que é esse juízo e para quem é. O que eu estou querendo dizer para você é que neste versículo está falando de crente. E neste versículo está dizendo que uma das características do crente é que eles provaram dos poderes do mundo vindouro. Que mundo vindouro é esse? É o céu? Que mundo vindouro é esse? Diga comigo: o milênio. Quando você participa de um milagre, ou de uma cura, uma revelação do Espírito, uma revelação da palavra, um refrigério espiritual, qualquer que seja a coisa boa que você tenha recebido no reino de Deus, tudo isso aí é promessa do milênio. Amém? É o reino vindouro. Que reino vindouro? O reino do milênio. Não é o céu. O céu não é o reino vindouro, não. O reino vindouro é o milênio, é o reino celestial que Deus prometeu que ia se manifestar aqui na terra. Em outra tradução diz os poderes da era vindoura. Por que está escrito aí era? Porque essa palavra no original grego não ela é o aion, pode ser traduzido como a era. Na verdade não é o mundo vindouro, é a era vindoura. Não é interessante isso? E provaram dos poderes da era que vai vir. Podemos traduzir assim. Então nós, muitas vezes, provamos aqui na igreja, no culto, de coisas que vão se manifestar para o povo no mundo no milênio. Porém, só é manifesto pela fé. Por isso que Paulo advertiu, vou dar uma paulada aqui numa certa doutrina, tá? E disse a respeito de pessoas que não acreditavam no batismo do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo e nas curas, ou seja, os cessacionistas. Paulo disse assim: tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, foge destes também. Por uma questão de ética e uma questão de misericórdia e de buscar unidade, nós tratamos a todos iguais. Mas a verdade é que toda doutrina que é cessacionista, ela é diabólica. E biblicamente ela é contrária à advertência de Paulo. Mas está assim de igreja assim, não é? E por que é tão sério?
Porque a pessoa que participa de uma igreja dessa, ela está morta e não sabe. E ela nem usufrui dos poderes da era que vai vir. Eu já fui de uma igreja dessa, querido. Por isso que eu sei, eu posso falar com propriedade. Sabe o que é que a gente ouvia lá? Quando eu ouvia falar que os irmãos da Assembleia de Deus estavam no reteté, sabe o que é que a gente ouvia falar lá? Isso é um desequilíbrio emocional. Alguém já ouviu isso? Isto é fanatismo. Meu irmão, eu só te garanto uma coisa: se alguém está com desequilíbrio emocional, está no fanatismo, mas está fazendo isso para Deus. E é melhor, como diz o irmão Reagan, estar num fogo bravio do que estar em fogo nenhum. Porque o fogo nenhum é aqueles que negam, entretanto, o poder, como Paulo disse. E essas pessoas não usufruem dos poderes da era vindoura. E é perigoso isso, amém? Muito perigoso. Então vamos mais adiante, querido, pode passar. Por isso dizemos que o milênio já está em nós. É óbvio que o reino do milênio profetizado na palavra ainda não se manifestou. Só se manifestará após a segunda vinda de Jesus. Mas lembre-se, quando ele vier, nós já estaremos com ele, com os nossos corpos glorificados. Na verdade, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 4 que para sempre estaremos com o Senhor a partir do dia do arrebatamento. Então, para nós, o que interessa é o dia do arrebatamento. No momento do arrebatamento, quando for dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus e nós formos arrebatados, pronto. A partir dali a gente já recebe um corpo glorificado e já estamos usufruindo de tudo, da plenitude de Deus. E se a gente vai reinar com ele no milênio, para a gente tanto faz se o milênio fosse no meio do deserto do Saara, a gente já está com o corpo glorificado, não vai ter fome, nem sede, nem nada. Não precisa, para a gente tanto faz. Na verdade, o milênio é importante para a terra e é importante para Israel. Mas para nós é só o cumprimento. Lembre-se que desde o momento que a igreja for arrebatada, ressuscitada, já estaremos para sempre com Jesus, sem nunca mais nos desligarmos dele. Oh, aleluia. Pode passar o próximo. O reino milenial, em verdade, é o cumprimento terreno das promessas feitas a Israel no Velho Testamento, onde os gentios vivos serão coparticipantes, bem como a igreja, sendo que esta já estará na plenitude celestial em glória. Muita gente, às vezes, depois de tudo isso que a gente fala, ainda pergunta quem é que vai estar no milênio. E às vezes quando a gente fala assim, diz, olha, milhares de pessoas nascerão do milênio, aí a pessoa se confunde e diz, ué, mas a gente vai ter filho, é? Não tem nada a ver. Haverá dois tipos de habitantes no milênio. Primeiro, nós que estaremos com o corpo glorificado. Nós não vamos se dar em casamento, nós não vamos ter filho, não vamos ter sexo, nada disso. Mas muita gente com um corpo normal, que são aqueles que escaparam do juízo das virginécias e prudentes, e também do juízo dos bodes e das ovelhas. Estes entrarão no milênio com um corpo normal. Tá? É esses que vão se multiplicar. Mas como eu disse aqui num outro dia, os filhos dessas pessoas, como nascerão em berço de ouro, não terão ideia do que é sofrimento. É por isso que no final do milênio tem que soltar o diabo, que é para provar o coração deles. Tem que soltar. Quando você pergunta para um pós-tribulacionista como explicar isso, por que que o diabo tem que ser solto, sabe qual é a resposta deles? Ninguém conhece os desígnios de Deus. Isso é a resposta que você diga, rapaz. A pessoa é teólogo, vai dizer uma besteira dessa. Tem motivo sim, está claro. O diabo, a Bíblia deixa claro lá, o diabo será preso por 1000 anos e depois importa ou é necessário que ele seja solto. Porque se a Bíblia diz que é necessário, é porque tem um motivo teológico dentro da Bíblia explicando por que é necessário. Você entendeu? E qual é o motivo? Dispensacionalismo. O milênio é uma dispensação. Tem prestações de contas. E a prestação de contas é só do diabo, que é para provar o coração desse povo que nasceu no milênio. É por isso que a Bíblia diz que depois que o diabo é solto, haverá uma grande rebelião. Por quê? Quando for no final do milênio,
teremos ali mais ou menos, vamos fazer um cálculo, 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões, 500 milhões é de pessoas que vieram vivas da grande tribulação. A grande maioria é de gente que nasceu no grande milênio. E aí quando solta o diabo, a gente já sabe o que é que o diabo vai dizer, né? Sabe ou não sabe? Você já ouviu gente dizendo o que o diabo vai dizer? Você já ouviu gente dizendo? Pastor é tudo ladrão. Você já ouviu isso, né? Igreja é só para manipular as pessoas. Já ouviu alguém dizendo isso? Ou já ouviu alguém falar sobre isso? Quem foi que disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso é o que o pastor diz. Quem é que te garante que a Bíblia é realmente de Deus? Alguém já ouviu isso aqui? Esse povo é tudo fanático, acredita num livro. Você já ouviu isso? É exatamente esse tipo de argumentação que o diabo vai dizer. Queridos, por que vocês estão seguindo esse homem ali sentado no trono? Vocês já pararam para pensar que isso pode ser um holograma? É isso que ele vai dizer. É um holograma. E vão dizer assim, vocês já jogaram aquele joguinho em realidade virtual, onde bota aquele óculos assim, e está num ponto que você pode até tocar, né? 6D agora. Vai que isso tudo é um holograma 6D, 5D. Isso foi criado. Nós vivemos numa simulação. Agora está no ponto que os caras já estão dizendo que a gente está vivendo dentro de um programa de computador. Você já passou? Que loucura. Nós vivemos dentro de uma simulação. E esses aí que mandam em tudo, foi que criaram essa simulação aí no milênio. E vocês são tudo escravo. É isso que o diabo vai dizer. E como eles não têm ideia do que é sofrimento, não têm ideia do que é doença, não têm ideia do que é nada disso, a Bíblia diz que a alma farta pisa no favo de mel. A gente vê isso no dia a dia com aqueles filhinhos que são filhinhos de papai, e papai e mamãe que ralou a vida toda para conquistar a coisa, filhinho que não sabe de nada e tem tudo na mão, né? Tem videogame, tem tudo na mão, não rala, não trabalha. O que é que acontece quando papai e mamãe morrem e o filhinho herda? Queima tudo, porque a alma farta pisa o favo de mel, porque não sabe o que é batalhar, passar fome, ter necessidade, ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Sabe que essa mesma regra vai acontecer no milênio. A geração que nascer no milênio vai ser tudo Nutella, porque não sabe o que é sofrer. Por isso que é necessário soltar o diabo, para o diabo provar a intenção do coração desse povo. Mas o único ponto de vista que explica isso é o dispensacionalismo. Logo, o dispensacionalismo está ligado ao pré-tribulacionismo. É por isso que nós dissemos no primeiro dia aqui, querido, não vai ter resposta para tudo, mas eu te garanto que o pré-tribulacionismo explica a maioria das coisas que está na Bíblia. Quase tudo está explicado pelo pré-tribulacionismo. E o pré-tribulacionismo, como o nome está dizendo, diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Essa é a base. Talvez você não se lembre tudo que está sendo dito aqui, mas guarde pelo menos esta informação. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Amém? Vamos para o próximo, nós vamos tratar de outro assunto interessante aqui do milênio. O corpo dos santos. Muita gente tem curiosidade sobre isso, né? Como é que é essa história de corpo glorificado? O que é um corpo glorificado? Todos os santos possuirão um corpo cheio de glória e em tudo superior às leis da física. Tem gente que quando vê isso aqui pensa que isso aqui é ficção científica, mas não é não, está na Bíblia. Amém? Está na Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito desse corpo glorificado? Ele é espiritual, incorruptível e imortal. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 15, que ele diz que é necessário que a incorruptibilidade tome a corruptibilidade. Corrupção significa apodrecimento. Então é necessário que aquilo que não apodrece tome posse daquilo que é apodrecível, vamos dizer assim. É uma mudança total no nosso corpo. Tudo, o envelhecimento e tudo mais que nós temos é resultado da queda. Adão não tinha esse problema.
Pode passar para o próximo, querido. E volta, por favor. Na verdade, ficou faltando alguns versículos aí. Eu acho que quando eu transferi, eu esqueci deste slide. Mas o que antes disso aí, o que a gente trata é o seguinte: como é que também a gente pode saber o que é um corpo glorificado? Através do corpo de Jesus. Você lembra que a história que Jesus foi ressuscitado, não foi? O que foi que aconteceu com ele? Preste atenção, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então, tudo que Jesus fez e aconteceu com ele depois que ele foi ressuscitado, prova o que vai acontecer com o nosso corpo. Amém? Porque se ele é o primogênito, nós vamos acontecer a mesma coisa. E aí pode passar o próximo versículo. O que foi que aconteceu com ele? Primeiro, Jesus foi tocado. Ele foi tocado. Então é um corpo glorificado que pode ser tocado. A gente não está no mundo espiritual, tá? Pode ser tocado. Jesus foi tocado. Outra coisa, ele comeu. Então, embora a gente não vá padecer de fome, se a gente quiser, a gente come. Por que a gente não vai padecer de fome? Porque o nosso corpo é glorificado. A gente pode também traduzir um corpo energizado. Se é um corpo energizado, não vai ter necessidade de comer nem de descansar. Porque a própria glória do Senhor é quem nos ativa. Ok? O que é glória? Vamos falar, o que é glória? Um corpo glorificado é um corpo cheio de glória. O que é glória? Diga comigo, glória é luz. Então é um corpo iluminado. Glória também é energia. É um corpo energizado. Glória é o poder de Deus. É um corpo cheio do poder de Deus. É um corpo cheio do poder, é um corpo luminoso e é um corpo energizado. É estranho isso, não é? Mas é. Por que você acha que os discípulos tiveram dificuldade de reconhecer Jesus quando ele ressuscitou? Possivelmente ele devia estar cheio de glória, e aí ele cobria o rosto, né, para não ficar o candeeiro aceso, tudo quanto é canto, né? E aí o povo tinha dificuldade de correr ele lá coberto, de ver e de reconhecer ele, resplandecente como Moisés quando desceu do monte, não é? E Moisés estava cheio da glória. Pode passar para o próximo. Então, tem uma outra característica aí que faltou também em outros versículos, é o seguinte: a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas e Jesus apareceu no meio dele. Eita, isso aqui é que é mais chocante das pessoas aceitarem. Ele apareceu no meio deles. Depois que ele apareceu, quem não estava era Tomé. E aí eles disseram que Jesus tinha aparecido. Tomé disse o que para eles? Mas de maneira nenhuma que eu acredito nessa história aí. Se eu não tocar no buraco na mão dele e não tocar no furo aqui na lateral, de maneira nenhuma eu vou acreditar que é ele. Pode ser outra pessoa, um embusteiro aí, mas ele não. Diz a Bíblia que mal ele terminou de falar, Jesus apareceu. A primeira coisa que Jesus Cristo disse o quê? Vem cá, Tomé, toca aqui e toca aqui. Quando Tomé tocou, disse: meu Deus! Aí o que é que Jesus Cristo disse? Porque tu viste, tu creste. Mas bem-aventurados serão aqueles que nem me verão, mas crerão. Somos nós que nem vimos Jesus. Mas o que é interessante nisso é que o corpo ressuscitado, ele tem capacidade de teletransporte. Aí tem gente que é bem religioso que diz assim: não, mas isso é porque foi Jesus, ou porque Deus permitiu. Baseado em que a pessoa diz isso? Em nada, só se for na cabeça dele religiosa. Porque Jesus era o primogênito dos irmãos. Então tudo que aconteceu com Jesus é o que vai acontecer com a gente. E agora eu te digo uma especulação que tem razão de ser. Por que é necessário que a gente tenha capacidade de teletransporte? Porque a Bíblia diz que no milênio nós vamos reinar com Jesus, mas também a Bíblia diz que para sempre estaremos junto com Ele.
Então está muito claro o que é que vai acontecer. Todo final de dia a gente está em Jerusalém. Quando amanhece o dia, nós somos teletransportados para qualquer região do globo para reinar. Você entendeu? Então, o pastor aqui vai ficar como prefeito de Paris. Eita! É? De Jequié, ele quer ir para Jequié, não é Paris. Vamos dar um exemplo. Claro que as cidades serão menores, né, e algumas nem vai existir, porque a quantidade de população da terra vai ser bem menor. Mas aí ele vai reinar lá, tá bom. A Bíblia diz que ele vai reinar, e a Bíblia diz que nós seremos juízes, prefeitos, presidentes, qualquer coisa desse tipo. Porque foi promessa de Jesus, promessa de Deus, então vai se cumprir assim. Só que ele, também a Bíblia diz que a gente vai estar sempre ligado a Jesus. Então a única solução é que a gente passe o dia prestando o nosso expediente como funcionário público celestial nas cidades espalhadas pelo mundo. Quando chegar no finalzinho do dia, a gente teletransporta, volta para Jerusalém. Eu gosto de falar isso porque as pessoas ficam chocadas, mas tudo que Deus faz tem uma razão de ser. Deus não faz uma coisa à toa. Amém? Nós vamos ter capacidade de teletransporte, sim, assim como Jesus tinha, sim. Jesus estava lá com os discípulos de Emaús, daqui a pouco aparece lá dentro do lugar fechado, daqui a pouco está no outro lugar. Teletransportava, saía de um lugar para o outro. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor levou, acho que foi Filipe, né? Lá para onde estava o eunuco. Depois ele é levado pelo Espírito do Senhor. Então, quando a gente tem o corpo glorificado, nós somos tomados pelo Espírito do Senhor. Nós temos plenitude de glória e plenitude do Espírito. E nada impede que a gente saia de um canto e vá para o outro. A Bíblia diz que Adão deu nome a todos os animais. E Adão tinha um corpo desse. Como é que você acha que ele deu nome a todos os animais? Não só por causa da inteligência, mas também porque ele tinha capacidade de ficar saltando de um lado para o outro, onde estavam as onças, onde estavam os tigres, ele saía pulando. Tem gente que acha isso tolice e bobagem, mas não é. Tem gente que pensa que isso é ficção científica, mas é Bíblia. Está na Bíblia, amém? E como nós dissemos, aqui está a característica do milênio. O diabo estará preso, por isso que aqui haverá paz e abundância. Haverá uma teocracia, a sede é em Jerusalém. O templo será reconstruído não para sacrifício de animais, mas como um templo memorial. Ou seja, o papel do templo no milênio será o mesmo da ceia do Senhor. Tá? Não haverá opressão, haverá alegria e paz, a justiça e o direito. Você pode passar, estamos terminando já aqui. O próximo slide. Será retirada a maldição de toda a criação. A maldição sobre a terra trouxe o medo. Eu já falei sobre isso, pode passar para o próximo slide. A igreja exercerá reinado juntamente com Cristo em Jerusalém. Mas no final do milênio, Satanás será solto e incentivará uma grande rebelião final. E aqui nós terminamos aqui, o demais a gente vai ter hoje à noite. Tá bom, pessoal? Acho que agora nós vamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Amém? Você está sendo abençoado? Amém. Glória a Deus.
Alô, alô. Alô, alô.